Seja muito bem-vindo ao Contas ao Vivo. Hoje vamos falar sobre um tema que interessa a todos, a educação. Há um novo orçamento do Estado, aprovado, e com ele chegam novas medidas que vão tocar diretamente no orçamento familiar e, mais importante, na educação dos seus filhos. Hoje estamos aqui para descomplicar o tema e, sobretudo, para o ajudar a esclarecer todas as dúvidas. Para isso contamos com a presença de duas convidadas. Isabel Silva é Tax Manager na consultora Conceito e Margarida Alegria é psicóloga. Muito obrigada às duas por estarem aqui presentes. Vamos falar sobre um tema que efetivamente interessa a todos, às famílias, e uma das questões que levantou pelo menos mais preocupação por parte dos nossos leitores foi efetivamente o orçamento que vamos ter para a educação este ano. A preocupação que este governo tem em investir ou não mais na educação do que no ano passado. Há dados concretos sobre essa matéria? As verbas aumentam ou diminuem? Ao que parece, e pelas contas que foram apresentadas, as verbas para a educação vão diminuir bastante. E, portanto, parece que há um desinvestimento claramente na educação. Para as famílias, mantém-se tudo igual, contrariamente àquilo que era expectável. Não vai haver alterações, pelo menos de acordo com o texto da proposta do Orçamento de Estado que foi aprovada na Generalidade, não vai haver alterações em termos das deduções de que tanto se falava. Que era efetivamente aquilo que as famílias mais esperavam, Exatamente. Sobretudo aquelas que eram mais prejudicadas. Deixe-me só introduzir também aqui a Margarida, já porque temos como evidência que efetivamente este orçamento diminui para a educação, perguntar-lhe: se temos um desinvestimento na educação, ora, os problemas das famílias, das escolas e dos professores não ficam resolvidos este ano. Claro, com a diminuição do orçamento, os problemas a nível familiar e escolar aumentam também, não é? As oportunidades dadas aos alunos e às famílias vão ser um recurso cada vez mais escasso. E o que, de alguma maneira, isso pode fazer com que haja um desinteresse não só académico por parte das crianças, como também por parte das famílias, de não terem a oportunidade de conseguirem acompanhar os filhos. Isso pode comprometer os resultados escolares que queremos melhorar em Portugal, Sem dúvida, nos sem índices. dúvida. Muito bem. Gostava de lhe perguntar, Isabel, o que é que muda efetivamente para as famílias? Aparentemente, se não forem introduzidas alterações agora na discussão na generalidade, na especialidade, digo, não vai haver alterações nenhumas. Portanto, o regime mantém-se exatamente igual? Mantém-se exatamente igual. Havia bastantes expectativas que iria ser introduzida uma dedução especial para a educação, em que iriam ser possível deduzir, por exemplo, as despesas com o vestuário, com o material escolar, com os lápis, as borrachas, os cadernos, que agora atualmente não é dedutível neste esquema, e, portanto, seria uma dedução adicional às despesas gerais e familiares que vinha beneficiar a dedução dessas despesas que agora não podem ser consideradas. Até agora não temos conhecimento que essa alteração vá efetivamente ser introduzida, mas ainda estamos em fase de discussão na especialidade e, portanto, ainda pode vir a ser que alguma coisa mude ainda. Enquanto não sabemos se muda ou não, vamos introduzir aqui duas questões a que nos chegam de dois leitores. São duas preocupações. Eu creio que a questão já está resolvida e respondida e bem respondida, mas vamos trazê-las na mesma para cima da mesa. Sim, claro. Uma delas tem que ver exatamente com este novo orçamento do Estado. Prevê-se ou não que o material escolar tenha uma maior taxa de dedução no IRS? Não vai ter. Atualmente não tem qualquer dedução, porque só são dedutíveis as despesas com a frequência do ensino e que estejam sujeitas à taxa reduzida de IVA ou isentos de IVA, e o material escolar está por si só sujeito à taxa normal de IVA, portanto automaticamente excluído do âmbito das despesas de educação. E mais uma questão. No ensino articulado com o Conservatório de Música, a despesa com o instrumento e as deslocações pela escola são aceites? Não, não são. Apenas a frequência da escola, se ela estiver integrada no Sistema Nacional de Educação ou tiver sido reconhecida pelo Ministério, é dedutível. A compra do instrumento e os transportes não beneficiam de dedução em termos de IRS. Ora, se nada se altera e se mantém o regime em vigor, vale a pena também recordar, efetivamente, o que é que as famílias podem deduzir como despesa de educação, em que montante e olhando também para aquilo que é o teto da dedução. O que é que está em vigor e o que é que continua em vigor? O que continua em vigor para 2016 e possivelmente para 2017 é a dedução da frequência dos estabelecimentos escolares, das creches, dos lactários, dos jardins de infância, portanto, desde que sejam as escolas reconhecidas pelo Ministério da Educação, são as despesas de formação também administradas por entidades acreditadas junto ao Ministério da Educação e que estejam sujeitas à taxa reduzida de IVA ou isentas de IVA e que os prestadores tenham CAIs específicos de atividade, o CAI de educação, o CAI de assistência a crianças sem alojamento e a venda de livros em estabelecimentos autorizados. Portanto,
para além destas propinas ou taxas de frequência, ainda são dedutíveis os manuais escolares. Deixe-me ir um bocadinho mais além e tentar retirar aqui um bocadinho daquilo que são os truques. Às vezes as famílias não sabem sequer como organizar as despesas na altura de entregar o IRS. E às vezes há truques que podem ser preciosos para maximizar aquilo que são as deduções de educação. Ajude-nos aqui com alguns conselhos práticos para todos aqueles que nos acompanham. Por exemplo, se vai comprar os livros escolares, compra no hipermercado, deve pedir 2 faturas distintas. E se vai comprar outras coisas, obviamente, porque como as faturas são comunicadas através do e-fatura, o e-fatura não vai comunicar, o processador, o transmitente dos bens não vai comunicar o que é que vai ser transmitido à autoridade tributária. Vai transmitir, no fundo, o resumo da fatura, o total. Então, o sistema não consegue distinguir o que é que são as despesas com a aquisição dos livros ou outras despesas. E então vai comunicar tudo no e-fatura e as despesas vão ser alocadas à categoria das despesas gerais e familiares. Se não tiver essa repartição das despesas, não consegue ir ao e-fatura mudar o código de atividade, a alocação das despesas. Portanto, convém ter 2 faturas separadas. Esse é o único truque que nos pode ajudar, para já? Sim, para já, sim. Já é alguma coisa. Se houver algumas alterações na especialidade, no Orçamento do Estado para a Educação, que alterações podem ser? Portanto, o que é que está na calha? Aquilo que estava na calha era precisamente criar uma subcategoria de despesas gerais e familiares dedutíveis, onde iam caber essas despesas com o material escolar, com os transportes, com as refeições, explicações, exatamente. ATL. As explicações já são dedutíveis. Se forem explicações, aulas ministradas pelo professor ou pelo explicador ou explicando. Porque se for através de um centro de explicações, como já é o centro de explicações, é a entidade que presta o serviço e não o explicador, aí já está no regime normal de IVA e já a despesa não tem cabimento no âmbito da dedução das despesas de educação, no IRS. A acontecerem algumas dessas novidades e dessas alterações, quem pode sair mais beneficiado? Serão certamente as famílias que trazem as crianças e os jovens no ensino público. Não é? Porque em idade escolar, naturalmente. Em idade escolar, porque as despesas, para se atingir o plafond máximo, que são 30% das despesas de educação, basta fazer despesas de 2.666 euros. Portanto, quem traz os filhos num colégio privado facilmente alcança esse valor. Portanto, estamos a falar também de majorações para famílias numerosas, por exemplo. Exatamente. Também se fala disso, de haver essa dedução específica com valores distintos em função do número de crianças que fazem parte do agregado. Aqui fica. Margarida, mais um tema que aparece como novidade neste ano, os manuais escolares gratuitos para o primeiro ano do ensino básico. O que é que isso significa para as crianças? É assim, há muitas famílias que conseguem, não é, os manuais e também já me aconteceu em muitos casos que as crianças ainda estão à espera desses manuais. E o que é que acontece? Acontece que não conseguem acompanhar também, não é, já as matérias que, enquanto alguns colegas têm, eles não têm. Por um lado também se sentem postos de lado, digamos assim, porque ainda não têm e não percebem o porquê. Por outro lado, obviamente, a nível de orçamento familiar, é uma grande ajuda, não é? Uma grande benesse para as famílias, os manuais gratuitos neste sentido. Deixe-me voltar um bocadinho atrás na sua conversa. Portanto, há crianças que ainda não têm os manuais escolares. O que é que correu mal? Às vezes eu acho que é os timings das escolas e dos pais também. Os pais que eu acompanho e que se queixaram, às vezes a má comunicação levou, muitas vezes, falhas das famílias. Deixam passar o prazo. E a falha de comunicação deixa muitas vezes as crianças sem os materiais para o arranque do ano letivo. E isto para uma criança, por exemplo, de um primeiro ano, que é uma novidade, a mudança, tudo, e não arrancar com o material todo, por um lado não é benéfico. O que é que as famílias deveriam ter feito para conseguir os manuais mais rápido? Ou isso não depende absolutamente nada delas? Não. Quer dizer, depende do timing e o procedimento todo obrigatório e os requisitos e tudo, depende das famílias. Qual é o procedimento? Tem a ver um bocadinho com os rendimentos também das famílias, penso que com os IRS também, a parte burocrática é um bocadinho exaustiva para algumas famílias e aquelas crianças que eu acompanho, que beneficiam disto, são famílias carenciadas, não é? E muitas vezes não são explicados aos pais qual o procedimento adequado, pelo menos é as queixas que me chegam, qual o procedimento adequado para começar um ano letivo com tudo organizado. Das crianças que acompanha, e algumas delas terão uns 5, 6 anos, parece-lhe que as crianças têm maturidade para saber tratar bem um manual escolar até ao fim do ano letivo, uma vez que depois ele tem que ser devolvido para ser reutilizado? Exatamente, não. Não tem?
é assim, alguns, não todos, atenção, não é? Alguns. Algumas crianças com características mais, não entrando aqui em diagnósticos, mas mais impulsivas ou irrequietas, os manuais, se calhar, ao fim do mês já não existem folhas, não existem nada. E depois o que é que acontece? Os pais vão ter que os pagar. Exato. Ou seja, a poupança? Zero. Zero. E as crianças que os tratam bem, ainda assim, é possível tratar bem um livro até ao fim do Nunca ano? chega às condições que deveriam chegar, obviamente, até uns livros que sejam pagos, nunca chegam ao fim do ano letivo, em condições normais de poder devolver, ou rasgados, ou... Não, nem todos, mas é difícil manter um manual inteiro até ao fim do ano. Mas o que é que dizem as regras? As crianças podem escrever Sim. com lápis, com caneta, Com lápis. riscar, pintar, E colar depois coisas, devolver, autocolantes. sim, e depois devolver in pec, como se nada tivesse passado. E relativamente às crianças que os vão reutilizar, em termos psicológicos, o que é que isso significa? Eu vou ter um livro usado, isso é educação ou serve de certa forma, como há alguns argumentos, motivo de insucesso escolar? Eu acho que a criança tem que ser bem preparada para isto tudo, porque, por exemplo, eu tenho crianças que em agosto estão no delírio que vai começar a escola em querer comprar o material escolar, outras que estão completamente desinteressadas, até se calhar pela maturidade de entrar para um primeiro ano, e isso é uma preocupação dos pais, é que não há interesse nenhum em. Depois, se isto for um trabalho bem preparado com a criança, em que o reutilizar, o aproveitar, o poupar, pode aceitar e até se calhar tratar melhor em segunda mão, digamos assim, do que um novo. Dão mais valor às vezes, ou que depois para o ano seguinte poderá ir para outra criança. Isabel, e em termos de poupança, é uma poupança ou não significativa para as famílias estes manuais escolares? Custam cerca de, ajude-nos, 25 euros? 30 euros? Sim, por volta. O que é que lhe parece? Isto pesa muito no orçamento familiar ou não? Sim, provavelmente sim, não é? Porque atendendo a que uma criança do ensino do primeiro ciclo, não é? Tem 4 ou 5 disciplinas, a 25 euros cada livro, cada manual, não é? Já tem um peso significativo. Mas depois as fichas não são gratuitas, não são oferecidas. Estamos a falar das fichas de matemática, de português, estudo do meio. Porquê é que isto acontece? Porquê esta discriminação? É uma discriminação positiva ou negativa? O que é que vos parece? Não lhe sei responder, mas parece que o livro, as fichas deviam acompanhar o manual principal, não é? Se fazem parte, se são uma desagregação daquilo que é o manual principal, deveriam fazer parte e estar incluídas no preço global do primeiro manual, não é? Pode ser que alguns dos responsáveis da educação estejam também neste Exatamente. momento a olhar para esta conversa. Os trabalhos de casa é uma questão que daria aqui 3 programas, pano para mangas. No essencial, uma das perguntas que nos chegou e gostaríamos de conseguir responder tem que ver com o facto de o papel dos trabalhos de casa no processo de ensino. Ele é benéfico para as crianças ou não? Como disse muito bem, eu acho que era um tema que dava, como se costuma dizer, pano para mangas. É um tema muito controverso, porque a nível de familiar, há pais que aceitam muito bem, há outros que não. Eu acho que os trabalhos de casa são importantes porque é uma forma de aprendizagem, um bocadinho de consolidação daquilo que a criança aprende em contexto escolar. Se não for de uma forma exagerada, que é aquilo que me chega muitas vezes as famílias a pedir ajuda. Por um lado, tem um aspecto negativo, porque a criança passa demasiado tempo na escola, chegar a casa ainda fazer trabalhos, o tempo de lazer ou família não existe. Mas em que medida é que os trabalhos de casa podem ser benéficos para as crianças? No consolidar a aprendizagem que foi dada na escola, no concluir, como que arrumar um bocadinho a matéria que foi dada. Eu acho que os trabalhos podiam ser benéficos e concordo que a criança não tem que perder ritmo, não é, de aprendizagem e de trabalho, mas não de uma forma exaustiva, porque o que é que acaba por acontecer, se calhar na maioria das famílias? A criança não consegue fazer sozinha, há discussões familiares, muitas vezes os pais ajudam a fazer ou os próprios pais fazem, e o objetivo para mim num trabalho de casa é os professores corrigirem, não é? E perceberem quais as dificuldades da criança, e muitas vezes só interessa saber se fez ou se não fez. Ou seja, agora tocou também se calhar num cerne da questão, que é os trabalhos de casa existem, dizem muitos professores, para que os alunos possam consolidar de certa forma esses conhecimentos e possam fazer em casa os trabalhos de uma forma autónoma, sem ajuda dos pais, dos professores, dos explicadores. Mas isso não acontece. É raro. Portanto, os pais não deviam ajudar. Por um lado, os trabalhos de casa também a nível familiar eu acho que é importante porque é das poucas coisas, se calhar, que os pais podem acompanhar o filho no processo de aprendizagem, que é o que é que fizeste hoje na escola, vamos ver os trabalhos. Só que pela vida louca que muitos pais levam hoje, não têm tempo sequer para conversar com os filhos, quanto mais. Há muitos que me dizem, eu não faço, estou a perder tempo de lazer com o filho, porque a criança está cansada, está estourada e não consegue fazer nada.
Se fosse de uma forma bem repartida, de uma forma realmente para consolidar a aprendizagem e não exageradamente... eu tenho crianças que levam mais trabalhos de casa do que aquilo que fazem em sala de aula. É impossível. Há outros que... Há algumas escolas ou colégios públicos que, por exemplo, mandam à semana, que eu acho isso benéfico e que permite que a criança tenha que se autodisciplinar e organizar e de saber que tem X tempo para fazer os trabalhos de casa. Se a criança conseguir, é benéfico. Há mais uma questão importante, há várias, aliás, agora, algumas que recebemos dos nossos leitores, e uma delas tem que ver com esse facto que estava a dizer. As crianças, depois de horas e horas de escola, chegam a casa cansadas. Os pais também têm o seu dia cheio de trabalho, nem todos saem às 3 ou às 4 ou às 5, alguns saem às 6 ou às 7 da tarde, e depois ainda têm que, provavelmente, rumar aos subúrbios onde têm as suas casas e não têm empregadas domésticas e têm que fazer o jantar. E tudo isso, depois, com trabalhos de casa à mistura, pode criar alguma tensão? Muita. A tensão familiar, quando há famílias que realmente isso acontece, é mais tensão do que harmonia familiar. E as crianças, muitas vezes, acaba por haver discussões, mau ambiente familiar, porque a criança está cansada e não faz, nomeadamente a mãe, a mulher, não é? Acaba mais por ter as tarefas domésticas e está cansada e não tem paciência também. Portanto, neste caso, eu acho que não é de todo benéfico a criança ter os trabalhos de casa. Há muitas que fazem, e quando há esta gestão de tempo, ou, por exemplo, no ATL, não é? E chega à casa, sem trabalhos de casa, e aí sim, brincadeira e harmonia familiar. Havia um leitor que nos perguntava se os pais devem ou não ajudar a fazer os trabalhos e porquê. Porque alguns pais conseguem ajudar, há outros pais que não têm, pura e simplesmente, conhecimentos ou capacidade para ajudar, outros têm capacidade para contratar explicadores e outros sentem-se angustiados porque não conseguem, por causa desse stress familiar, ajudar. Isto pode, de certa forma, criar também uma desigualdade de oportunidade entre crianças, aquelas que levam os trabalhos e bem feitos e os outros que não levam, o que não significa que não tenham capacidades. Podem ter só uma desigualdade de oportunidades e isto agudizar, de certa forma, a diferença entre ricos e pobres também. Sim. Concorda com isso? Concordo porque, e para a própria criança não é benéfico. O não ter os trabalhos, há crianças que não gostam de falhar, não é? E da professora pôr a bola vermelha por não ter feito os trabalhos de casa. Mas na realidade há muitos pais que a aprendizagem de hoje é diferente do tempo deles, não conseguem, muitos financeiramente não têm disponibilidade para pagar a explicadores ou centros de estudo, por exemplo, e não conseguem mesmo fazer, e a criança sozinha, com dificuldades ao 100, muito mais. Porque depois também há não só a parte da aprendizagem, mas toda a autonomia por trás. A criança não consegue responsabilizar-se para ter que fazer, a gestão de tempo é muito complicada e isso acaba por não ser benéfico, nem para as famílias, nem para as crianças. Analisámos os problemas, mas aqui o que queremos, efetivamente, é também dar soluções. Na sua opinião, qual é a solução para os trabalhos de casa? Devem desaparecer de vez? Deve haver em menos quantidade? Qual é a possibilidade das crianças continuarem a ser felizes e serem crianças e brincarem e terem tempo livre na acessão da palavra, não é? E ao mesmo tempo continuarem a fazer trabalhos de casa na sua responsabilização diária? Eu acho que deve, como disse, deve haver, mas em menos quantidade. Pelo menos algumas crianças que eu acompanho é impossível conseguir. Quer dizer, não é impossível, mas não fazem mais nada. Saem da escola muitos às 6 da tarde e para casa fazer trabalhos não fazem mais nada. Esse é o conselho para os professores. E para os pais? O que é que os pais podem fazer? Porque os pais não controlam os professores, não é? Eu acho que... Na hora de escolher a escola, provavelmente podem perguntar logo qual é a política de trabalhos de casa ou não. Depende. Isto depende muitas vezes, não é, às vezes de escola para escola depende de professores. Eu tenho, por exemplo, irmãos gêmeos na mesma escola em que um tem trabalhos de casa de manhã à noite e a irmã não tem nada. E são os dois no mesmo ano, claro, não é? São gêmeos, portanto, na mesma escola, não tem nada a ver com isso. Tem muito a ver... Eu acho que isso é difícil de controlar. Há, nomeadamente, há escolas que têm a política de mandar, por exemplo, de semana a semana, que previamente os pais são avisados, mas isto depende muito dos professores. E trabalhos mais criativos? O que é que lhe parece? Trabalhos que não sejam tão maçudos, que não sejam tão difíceis para as crianças de digerir, mas que possam ser qualquer coisa de criativo e de divertido, porque a educação também tem que ser uma coisa divertida. Exato, eu acho que o aprender de maneira divertida, conquistar a criança, porque isto depois envolve a confiança da própria criança e a autoestima, o estar a conseguir fazer através de brincadeiras, pode estar a aprender, mas através de brincadeiras ou trabalhos mais manuais, mais criativos, como disse, pode ser mais benéfico para a criança a nível de autoestima e confiança e que leva a aprender, porque o que acontece em muitos casos é eu não consigo e a criança desiste e há um insucesso escolar. O insucesso escolar, como está? Como estamos? Não estamos muito bem, não. Para começar o ano o que eu noto muito em crianças num primeiro ciclo é muita desmotivação.
é que também não tem só a ver, lá está, eu acho que tem um bocado a ver às vezes com a maturidade das crianças. Não estou a dizer as crianças condicionadas, que essas são avaliadas, não é, antes de entrarem, mas as crianças hoje em dia, num primeiro ano, eu noto que são muito mais imaturas do que antigamente. Não é no modo geral, mas o estar tanto tempo sentado, o aprender as regras, cada vez noto que há mais dificuldade da criança a conseguir. As crianças estão muito impulsivas. Eu acho que também tem muito a ver com o stress que os pais estão, que a sociedade também está, que transmite-se à criança, e a escola, que devia ser um local benéfico e de agrado para a brincadeira e a aprendizagem, há crianças que não querem de todo ir para a escola. À parte disso, temos obviamente a questão financeira que pesa no bolso das famílias. Já vimos aqui que não vai haver grandes diferenças para as famílias, mas ainda assim é caro educar uma criança. Mesmo com o ensino tendencialmente gratuito. Acaba por ser, não é? Há toda uma série de despesas que são obrigatórias a fazer, desde a roupa que é preciso, alguns estabelecimentos exigem, roupa específica, com os logótipos da escola, os transportes para quem não vive ao pé da escola, as refeições, acaba por ser, e tudo isso, transportes, roupas específicas, e não tem dedução em termos de IRS, não tem um reflexo, não é, na dedução, portanto acaba por ser caro. E com uma dotação menor, quem fica a perder, efetivamente, com estes cortes na educação? Essa é uma parte importante, não é? Se temos menos orçamento para a educação, precisamos de perceber onde é que há menos orçamento. É para onde? É para a remodelação das escolas? É para o material? É para os professores? Estamos a falar de salários. Onde é que há esse corte? Onde é que esse corte se vai refletir? Quais são as franjas da população escolar que vão sofrer mais com estes cortes? Provavelmente vai ser no material, nas remodelações das escolas, não é? Uma vez que com os professores há encargos fixos, não é? Portanto, podem possivelmente contratar menos professores para as escolas. O que também não é uma boa notícia. Não. Toca num ponto essencial, porque temos tido efetivamente uma franja de professores, e é grande, é vasta, que está insatisfeita. É uma profissão de desgaste rápido, físico e psicológico. O que é que foi feito neste Orçamento do Estado para a Educação para ajudar os professores a melhorar a sua prestação? Eu penso que para já, os professores queixam-se muito das horas, do desgaste, do número de alunos que têm por sala, que são muitos, dos poucos recursos que também acabam por ter, do desgaste físico que acaba por ser psicológico também. E há muitos professores que já começam o ano em sofrimento psicológico e depois o ano acaba por correr mal, não é? Porque não lhes é dado nada que lhes permita beneficamente que o ano corra bem, porque se quem está à frente de uma turma, dos alunos, não está psicologicamente ou emocionalmente preparado, depois o reflexo e o insucesso escolar também não vai aumentar. Um estudo recente, tem dias, que nos mostra que os nossos professores, a nossa população de professores, é das mais envelhecidas entre os países da OCDE. 40% dos professores têm mais de 50 anos. O que é que isto significa em termos de aprendizagem para os alunos? Pela minha experiência de contactos com professores que acabo por ter, pelas crianças que acompanho, os professores acima dos 50 não estão velhos, não é? Mas estão muito cansados. A maneira de aprender, as regras que estavam habituados do antigamente, parece que não se adequam às crianças hoje em dia. Não é que sejam diferentes, mas as regras, o antigamente, mudou completamente. E isto com horários pesados, porque estamos a falar de horários que não mudaram, não houve aqui um aligeirar. Não, Nada mudou. Eu acho que houve, em alguns casos, e falo lá está, e refiro muito da experiência que tenho de crianças que acompanho, piorou em muito. Eu tenho crianças que passam na escola das 8 às 6 da tarde. Sempre acompanhadas por professores, claro. Com aulas. Portanto, os professores, além de educarem, além de ensinarem, ainda têm também outras tarefas, que são muitas tarefas burocráticas. Perguntando diretamente, os horários dos professores deviam ou não reduzir? Pelas funções que têm estado a acumular e para o trabalho ser bem sucedido, isto depende do lado dos professores e confesso, não estou bem dentro do horário de todos, acho que deve reduzir para conseguirem, de alguma maneira, conseguirem não só a parte educacional e de aprendizagem, mas da parte burocrática, que é muita, para conseguirem resolver em condições, porque senão não conseguem também acompanhar. Porque, falando numa criança, mas num professor que está das 8 às 18 na escola e depois ainda ter que preparar reuniões ou as atas ou o que for, a capacidade não vai ser a mesma, emocional e psicológica. O cansaço emocional é mais forte do que o físico, muitas vezes. E o número de alunos por turma?
Para 19 alunos, há um número ideal ou não? Isso significa que as crianças vão aprender mais e melhor se forem menos crianças ou isso não é líquido? Depende, porque eu acho que tem um bocadinho a ver das crianças que existem, que formam uma turma, que obviamente que não se escolhe, quer dizer, há casos em que escolhem e quando é crianças especiais. Às vezes muitas crianças, mas se nenhuma for fora, digamos, do normal, corre bem. Podemos ter menos crianças, mas se forem mais problemáticas, não adianta. Agora, acho que devia de existir um número limite razoável que seja benéfico, tanto porque muita criança, muito barulho, acabam por se distrair uns aos outros, os próprios professores também, mas eu posso ter uma turma de 30 alunos que, se forem bem comportados, isto não se reflete. Uma pergunta que acaba de nos chegar também de um leitor e gostava de ter a sua ajuda sobre isso, porque se enquadra perfeitamente no tema, e que tem que ver com a aposentação. Deveriam ou não os professores conseguir a aposentação no tempo certo, mas sem uma perda de remunerações? Sim, acho que isso é importante, porque muitos acabam por não se aposentar por causa da perda da parte financeira, estão mais tempo no letivo, mas sem capacidade para, já estão emocionalmente muito cansados. E depois as crianças é que acabam por pagar sem culpa, não é? E depois temos greves. Gostava de lhe perguntar ainda sobre um assunto. É uma zona um bocadinho cinzenta ainda, porque as pessoas não perceberam bem o que é que isto significa e tem que ver com a autonomia das escolas. E, aliás, é o tema que vamos aqui terminar. O que é exatamente que se reivindica quando se diz que as escolas têm que ser mais autónomas, mais democráticas? Eu penso que também as escolas têm que estar mais preparadas, digamos assim, para, entre aspas, numa crise momentânea, conseguirem-se safar sem recorrer a terceiros. E eu vejo isso que em muitas escolas que acabo por ir, pode acontecer qualquer coisa que não está no plano, seja, ou equipamentos, ou o que seja, e não conseguem dar resposta. Acho que, nesse sentido, a parte de uma escola mais autónoma é benéfica em todos os sentidos, obviamente, mas também, a nível financeiro, de orçamento de Estado, não há também capacidades para, não é? Eu já, às vezes, vou a escolas que, sinceramente, eu digo como é que é possível até os professores fazerem alguma coisa aqui. E as crianças virem para aqui motivadas. Eu pessoalmente, como psicóloga de algumas crianças, custa-me ir a alguns tipos de escola. Como psicóloga de algumas crianças, agora gostava de puxar aqui o seu lado mais profissional. O que é que identifica como os principais problemas das crianças na relação com a escola e com a família? Com a escola, eu acho que é o tempo de aulas, o tempo de aprendizagem. Depende muito das escolas. Eu conheço escolas sem espaços físicos. Isto é impossível para uma criança estar o dia inteiro fechado numa sala de aula, depois vão para o recreio fechados noutro recinto, não libertam energia, não gastam energias. Vão para casa e é onde as gastam, ou tentam gastar, mas isto em 1 ou 2 horas antes de dormir. Portanto, familiarmente isto, e a nível familiar, é prejudicial. A nível de escola também, porque a criança acaba por libertar a tal energia, que não liberta a correr, por exemplo, numa sala de aula. Portanto, o tempo de atenção numa criança ou até num adulto, nós estamos mais atentos é de manhã. Quanto mais tempo for um horário escolar, a criança já não está nem ali. O que é que mudava na escola de hoje? Se pudesse. Mais tempo para as crianças brincarem também, se calhar uma maneira de aprender diferente, mais lúdica. Eu também sou a favor da aprendizagem e das crianças têm que ter autonomia e têm que ter responsabilidade e é o trabalho delas e têm que saber aprender e obedecer, que eu acho que falta muito isso. E quando as crianças não obedecem em casa ou também não há umas rotinas em casa, na escola isto reflete-se, o que também não é benéfico. Como mãe que sou agora, e quando a minha filha for para a escola, gostava de mais tempo livre para brincar, sim senhora que tem que aprender, se calhar aprender através de canções, de jogos, de brincadeira, poder libertar a energia, mas também proporcionarem mais tempo até entre colegas, que acaba por ser pouco. Isabel, gostava de terminar consigo e perguntar-lhe se considera que financeiramente este é ou não um orçamento amigo das famílias. Aparentemente, em termos de educação, não, uma vez que não vem resolver os problemas que foram identificados no ano 2016, introduzidos pela reforma do IRS. No entanto, se entrarem ou via especialidade ou no ano 2018 algumas das medidas que estão na calha, podemos dizer que efetivamente há uma maior preocupação com a educação e a educação pública dos nossos filhos? Sim, se for criada esta tal majoração especial ou a majoração em função do número de filhos, sim, aí estaria-se a ser mais amigo das famílias.
Aqui fica Isabel, Margarida, muito obrigada por terem vindo aqui, especialmente para responder a todas estas questões dos nossos leitores e dos nossos telespectadores. Estamos realmente a chegar ao fim deste Contas ao Vivo. Esperamos que esteja agora mais esclarecido sobre o que vai mudar na educação. Mas se não conseguimos responder à sua questão, fique atento à sua conta de e-mail, porque vamos responder-lhe tão brevemente quanto possível. E já sabe, esperamos por si no próximo Contas Connosco. Até lá!